Olá, pessoal! Uma dúvida que algumas pessoas nos perguntou por e-mail é se os cigarros eletrônicos podem ser utilizados como redução de danos. Saiu na mídia recentemente sobre esse dispositivo e eu queria falar um pouquinho então para vocês, para já divulgar aí o conhecimento para mais pessoas, beleza? O que a gente tem hoje sobre os cigarros eletrônicos está muito bem resumido num documento do Ministério da Saúde, em parceria com o ICA, que é Cigarros Eletrônicos, o que sabemos. E ali eles falam também sobre essa questão de redução de danos. Então eu recomendo fortemente, se você é profissional da saúde, acessar esse documento, porque ali vocês vão ter todas as referências do que eu estou falando aqui hoje. Beleza? Então, o que seria a redução de danos, pessoal? Então, existe aí uma grande controvérsia sobre redução de danos ou abstinência, mas a redução de danos é uma estratégia utilizada como uma política pública, tá? Que envolve programas e práticas que tenham como foco principal o bem-estar do indivíduo, tá? Tem como foco principal a redução do uso ou dos danos em decorrência desse uso de substância psicoativa nas pessoas que ou não podem ou não desejam interromper o consumo de substâncias, tá bom? Hoje é uma política pública largamente difundida e é uma estratégia muito utilizada para diversos tipos de substâncias. A gente tem como, por exemplo, saindo aqui um pouquinho do tabagismo, o exemplo da metadona para os usuários de heroína, tá? Que é um dos exemplos que é muito conhecido em todo o mundo, né? E aqui no caso da nicotina, nós temos, por exemplo, uma estratégia que já é utilizada, que é a reposição de nicotina, ou seja, a pessoa continua utilizando a nicotina, mesmo interrompendo o uso do cigarro. Então, nós já temos estratégias de redução de danos e os cigarros eletrônicos viriam aí com uma promessa de ser uma nova forma de reduzir danos no tabagismo. A grande questão, que é a conclusão do que eu vou apresentar um pouquinho aqui hoje para vocês, é que a gente ainda não tem fortes evidências que, de fato, os cigarros eletrônicos podem ser utilizados com esse fim, tá bom? Mas vamos entender um pouquinho mais o porquê. Então, a redução de danos vai principalmente pensar na proteção do usuário de substância. As políticas de redução de danos têm que visar, primeiro, ações específicas, baseadas em evidências, custo-efetivas, que sejam de fácil implementação. Então, a gente tem que ter em mente que isso é importante para a gente pensar também se é viável ou não a gente utilizar os cigarros eletrônicos como uma estratégia de redução de danos, beleza? É claro que pensar os cigarros eletrônicos como uma forma de redução de danos é algo muito que é desejado pela indústria do tabaco, né? A indústria tem investido muito dinheiro, desde a aquisição da patente até agora com o desenvolvimento de novos aparelhos, de novas tecnologias, para que ela consiga acompanhar a mudança global que tem ocorrido, que é de uma maior prevalência de pessoas deixando de fumar, um maior número de pessoas que não virão fumar nunca na vida, né? Ou seja, a nossa prevalência de tabagistas está caindo no mundo todo, e aqui no Brasil a gente tem uma queda importante ao longo desses últimos anos, ou seja, a indústria está perdendo espaço. Então, quem controla esses cigarros eletrônicos, a venda, tanto dos aparelhos quanto dos fluidos que são utilizados nesses e-cigars, é a indústria do tabaco, tá bom? A gente não pode esquecer disso, a gente tem que ter isso em mente. Ah, Carol, mas aí nos adesivos tem a indústria farmacêutica por trás. Sim, temos a indústria farmacêutica por trás. São duas indústrias que estão muito interessadas, claro, em formas de continuar lucrando, independente que as pessoas deixem de fumar, beleza? Então, isso é algo que tem apresentado naquele documento que eu passei para vocês do Ministério da Saúde e do INCA, beleza? Vocês podem entender melhor essa dinâmica das indústrias na leitura deste documento. Mas o que a gente tem aqui como categorias aqui de alternativas em relação aos tabagistas, a gente tem a cessação e abstinência, que seria a prevenção, a cessação, o tratamento, que pode ser ou uma estratégia cognitivo-comportamental, a reposição de nicotina, o uso de outros medicamentos, mas com o objetivo de que a pessoa deixe o cigarro, que ela pare de fumar, que ela consiga manter sem o cigarro
ou seja, livre de nicotina, livre de qualquer produto derivado do tabaco, tá bom? Seria aí, por exemplo, os tratamentos médicos que encontramos, psicológicos, ou mesmo as intervenções breves que a gente sugere para que os nossos pacientes deixem de fumar, tá bom? Vale ressaltar que não tem nenhum nível seguro de consumo de tabaco, de nicotina, tá bom? Então, por isso que os profissionais da saúde comumente recomendam que, por mais que a pessoa fume menos, que ela deixe de fumar, tá bom? Outra categoria seriam os produtos do tabaco, né, que são utilizados como uma forma de reduzir danos. Há muito tempo atrás, a indústria do tabaco já entendeu que as pessoas têm tentado pensar formas de reduzir os danos em relação ao tabagismo e criaram os cigarros light. E por muito tempo os profissionais da saúde vêm dizendo que os cigarros light não são suficientes para poder, que não são uma estratégia efetiva para que a pessoa deixe de fumar ou que de fato consiga reduzir danos para a sua saúde, tá? Então ela vem desenvolvendo aí outras formas, por exemplo, dispositivos de engenharia, né, que mudam ali como é a química do tabaco, também os dispositivos eletrônicos, que são os cigarros eletrônicos que eu estou falando para vocês, cigarros com tabaco modificado, cigarros de tabaco sem nicotina, tabaco modificado não produtor de fumaça. Isso tudo, pessoal, são estratégias para que a pessoa possa continuar usando produtos derivados do tabaco, supostamente com menos efeitos prejudiciais à sua saúde. Supostamente, por quê? Porque até hoje não foi desenvolvido nenhum cigarro livre de qualquer potencial de prejuízo à saúde. Tá bom? Mesmo os e-cigarros, eles ainda não estão comprovadamente livres aí de potenciais prejuízos de longo prazo, tá bom? Como se vocês procurarem aqui no YouTube, a gente tem um outro vídeo sobre cigarros eletrônicos que eu falo um pouquinho sobre essa questão, tá bom? Sobre os efeitos para a saúde dos cigarros eletrônicos. Temos também as medicações, que entra, por exemplo, a reposição de nicotina, mas também temos outros tipos de medicação que são utilizados como padrão ouro no tratamento do tabagismo, como, por exemplo, a bupropiona ou mesmo a vareniclina, que são estratégias de psicofármacos para a redução de danos ou tratamento do tabagismo, tá? E também temos as estratégias de mudança comportamental que podem ser realizadas através, por exemplo, das intervenções breves ou da terapia cognitivo-comportamental ou outras estratégias psicossociais, beleza? Então essas são as estratégias que nós temos hoje para cuidar dos nossos tabagistas. Em relação à redução de danos, então eu contei para vocês que lá naquele documento do Ministério da Saúde vocês têm a pesquisa da Cochrane, ou não sei se eu contei para vocês nesse vídeo, porque eu acabei de gravar um outro vídeo que fala do mesmo assunto, mas nós temos uma pesquisa realizada pela Cochrane que fez uma boa revisão bibliográfica de todos os estudos que temos para medir a eficácia dos cigarros eletrônicos no tratamento do tabagismo ou utilizados como redução de danos, tá? E eles fizeram essa revisão em 2014, com por volta de 13 estudos, e agora em 2016 com mais 11 estudos, ou seja, muito se tem publicado sobre essa área dentro das pesquisas em tabagismo, ok? Então tem havido um esforço importante em produzir ciência em relação a essa temática. Mas o que eles encontraram foram 2 estudos que de fato apresentavam metodologia que demonstrava algum tipo de evidência. Que todos os outros estudos avaliados, a metodologia era muito fraca em termos acadêmicos, em termos científicos, beleza? E nesses 2 estudos, o que eles encontraram é que juntando a população dos 2 estudos eram 662 pessoas, ou seja, pouca gente ainda foi estudada dentro dessa área, mas esses são os estudos que temos. Que entre essas pessoas, que a pesquisa foi principalmente comparando o uso de cigarros eletrônicos com e sem nicotina, tá? Que o cigarro com nicotina aumenta as chances de parar de fumar no longo prazo, comparado com o cigarro eletrônico sem nicotina, tá bom? Essa pesquisa,
Uma dessas duas pesquisas tentou avaliar também comparando com o adesivo, porém como o número de pessoas participantes era muito pequeno, não foi possível ser feita uma avaliação consistente da comparação do cigarro eletrônico com o adesivo, para ver qual que seria mais efetivo, tá bom? Então ainda não tem como a gente afirmar se ele é melhor ou pior que o adesivo de nicotina. Os efeitos adversos mais comuns relatados pelos usuários dos e-cigars são a irritação na boca e a irritação na garganta, tá? A segurança dos cigarros eletrônicos no longo prazo ainda é incerta, nós temos estudos com no máximo 2 anos de acompanhamento dos usuários. Isso também é algo que é intuitivo da gente pensar, porque afinal de contas faz pouco tempo que esses cigarros estão sendo comercializados em maior escala, principalmente no exterior, então é por isso que a gente não tem dados de longa data, né, de acompanhamentos muito longos. A gente tem alguns estudos de 6 meses e um estudo aí de 2 anos, mas ainda então a gente não tem como afirmar se eles são seguros para a saúde, tá? Também a gente tem o que esses estudos colocam é que a qualidade da evidência em relação a essa temática ainda é muito baixa. A gente precisa de novos estudos com qualidade metodológica melhor para a gente poder tirar conclusões para as pessoas que querem considerar utilizar ou não os cigarros eletrônicos como uma forma de redução de danos. Tá bom, pessoal? Se você quer saber mais sobre cigarros eletrônicos, eu recomendo a leitura daquele material. Também recomendo a leitura da pesquisa da Cochrane. Se vocês quiserem a referência, eu posso escrever para vocês por e-mail, basta me solicitar. E se vocês querem saber um pouquinho sobre o nosso trabalho com dependência química na vida mental, eu convido vocês para conhecer a nossa pós-graduação em dependência química que temos lá em parceria com a Universidade Paulista. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês conhecerem mais o nosso curso de especialização, beleza? Qualquer coisa estou disponível por e-mail ou por WhatsApp. Se você gostou desse vídeo, eu peço por favor que clique em gostei ou em curtir. Um forte abraço e até um próximo vídeo.